Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado. Milhões de megabytes de pura emoção. Um show de cultura, lazer e informação. Cavoque. Cavoque, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoque. Salve, bom dia! Nessa quinta-feira de feriado, estamos aqui na Rádio TV Web Cavoque, no programa Amazon Research News. Novamente aqui o seu apresentador Marcos Galdino, o eterno aprendiz, que sempre está no meio dos mestres aqui. E falar em mestre Décio Reis, sempre acompanhando e trazendo grandes currículos para cá. Hoje nós temos o convidado, o professor Josimar Maia. Ele é cientista da computação, formado pela UFAM, fez mestrado e doutorado em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é professor associado da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, né, do curso de Sistemas de Informação e coordenador da pós-graduação em desenvolvimento de jogos eletrônicos. Porra, que legal isso daí. Cientista-chefe do Ludus, que é o Laboratório de Tecnologia, Inovação e Economia Criativa. Sua área de interesse são jogos eletrônicos, engenharia de software, linguagens e programação. Professor, bem-vindo. Obrigado pela sua presença aqui. E o título aqui é sobre inovação e implementação de tecnologias. E aí, existe uma resistência muito grande do pessoal de implementar uma nova tecnologia? Como é que funciona isso? Primeiro, agradecer o Galdino, agradecer o professor Décio. É sempre um prazer assim, te mostrar as coisas que a UEA faz, mostrar para o público e para todo mundo conhecer, né? E isso, implantar inovação não é tão trivial assim quanto parece, né? Ela é importante, ela se apoia no que a gente chama de 3 hélices, que é o governo, né? São as empresas e a academia, que é a universidade. Quando esses 3 conversam, quando eles estão trabalhando de maneira assim, síncrona na coisa, a gente consegue avançar, né? E é isso que acontece aqui lá na UEA. Nos nossos laboratórios, a gente consegue vir trazer essa inovação lá para dentro da UEA. A gestão do professor Zogaíbe está totalmente empenhada nesse tipo de coisa, a gente fazer que a UEA cresça, fazer que a UEA sempre inove. Legal. O professor Décio, lá na UFAM também tem, a FT tem voltado assim, que nem a do professor, assim, para jogos? Como é que funciona lá? Não, eu acho que cada um tomou um caminho, tá? Mas em comum nós temos a ideia de que é fundamental que os nossos alunos trabalhem em inovação e busquem o empreendedorismo, tá? Que é uma coisa que a gente precisa despertar cedo no jovem. Nós sempre tivemos uma formação muito voltada para eles irem à busca de uma boa colocação no mercado de trabalho e atrás de um emprego. E existem alguns teóricos que dizem que vai chegar uma hora que vai faltar emprego para todo mundo, principalmente quando você implementa algumas das tecnologias da indústria 4.0, por exemplo, que você vai substituir mão de obra e exigir um nível muito melhor de qualificação daqueles que vão trabalhar diretamente dentro das tecnologias da indústria 4.0. E essa é uma grande oportunidade para novas empresas, novos empreendimentos, para desenvolver conhecimento e se agregar ao sistema produtivo como uma startup, por exemplo. Só que isso só acontece quando a gente desenvolve o empreendedorismo e essa capacidade de inovação nos nossos alunos. E os jogos eletrônicos são componentes importantes, porque todo mundo olha o jogo simplesmente com aquela visão. Eu vou deixar o Josimar falar mais isso, é minha opinião só,
Mas a gente olha com aquela visão da diversão. E, na verdade, você tira dali também muitas ferramentas que podem e devem ser aplicadas na indústria, por exemplo. O que, de um lado, forma um jogo, do outro forma um estudo, por exemplo, de layout de uma indústria. Para eu verificar como é que isso vai acontecer sem ter a necessidade de construir uma fábrica, montar uma linha de produção e testar diversos arranjos produtivos. Tá? A gente já falou um pouquinho disso em programas passados. Tá? Então, os jogos são componentes importantes dos dois lados, da diversão, e aí essa é mais a praia que é o EA. Eu vou fazer essa pergunta que eu tenho certeza que tem gente que deve estar pensando igual a mim. Professor, como que é um curso voltado para jogos? O que é? O cara fica jogando lá o dia inteiro? Você fala, não, para matar o cara tem que ser assim. Como é que funciona? Muita gente, sabe que muita gente entra pensando nisso, né? Sim. Mas quando ele vai se deparar lá, ele se depara assim, que o jogo no final é um software. O jogo é um tipo de arte, né? Como o cinema, se não me engano é a 10ª arte. Igual o cinema, igual a pintura, etc. Mas por trás dessa arte tem toda uma parte de engenharia, tem toda uma parte de ciência. Que é a programação, exatamente. Né? Então a gente precisa, na hora de montar esse jogo, ter toda a técnica de engenharia de software para poder vir no final e estar funcionando. Certo? Por quê? Porque se você tentar fazer um jogo, fazer por fazer, ele pode dar certo, mas pode dar errado. Deve ter muitos bugs, né? Pra você corrigir. Exatamente, entendeu? O jogo... Travou. Eu sempre falo que o jogo ele um tipo de software mais desafiador que tem para você desenvolver. Porque além de uma camada convencional de ter que ter usabilidade, tudinho, tem que ser divertido. E você alcançar a diversão com um software seu requer uma série de técnicas. Hoje, como o professor Décio falou agora aqui, por que isso é importante? Porque hoje você aplica técnica de jogo em softwares convencionais. Por exemplo, você vai no Instagram, né? Aí você tira uma foto e coloca no Instagram. Vou tirar essa foto daqui, legal e colocar no Instagram. Eu aposto com você que você não é a primeira foto que você coloca. Você tira várias fotos, você escolhe, você passa um filtro, você passa não sei o quê. Por quê? Porque você está atrás, quando você colocar essa foto lá, daqueles coraçãozinhos. Aquele coraçãozinho, nada mais, não tem diferença dele daquela moedinha que o Mario pula para pegar. É verdade, né? A gente chama isso de gamificação. Então, quando você aplica... O que é gamificação? É você pegar um software convencional, uma coisa convencional, e aplicar técnica de jogos para você promover engajamento. Então você consegue, vamos dizer assim, entre aspas, trabalhar pro Instagram de graça, só porque você está atrás dos coraçãozinhos. De graça, né? De graça. Só para você pegar uma moeda eletrônica. Exatamente. Você nem usa, quer dizer, usa, porque quando o cara tem muitos views, ele acaba monetizando de outra forma. Eu costumo dizer o seguinte, aquilo que você usa para se divertir, para qualquer ação na internet, e você não paga por isso, você não é o cliente. Você é o produto que está sendo vendido. É real, né? Você acha que ia ser o tempo, né? Exatamente. Você não paga para usar o Facebook. Isso. Na verdade, o Facebook usa você. Então, por exemplo, essa parte de gamificação dali, você pode aplicar na indústria, entendeu? Para promover o funcionário, para você buscar uma ideia nova, entendeu? Você melhorar a linha de produção. Essa parte de gamificação está muito, muito entranhada ali naquilo que você quer trabalhar. Entendeu? E a gente no laboratório dali, a gente consegue, tipo assim, olha, você pode chamar a gente, olha, eu queria pegar, aplicar um processo de gamificação nessa parte aqui da minha empresa para melhorar a produção. A gente pode fazer todo esse trabalho lá para conhecer, ajustar, tudo a gente faz. Pô, lá no laboratório você comentou sobre técnica de jogo, né? Existe um lado psicológico nisso? Olha, vamos construir o jogo dessa forma para que ele seja viciante? Existe isso? Tem sim. A gente chama no processo de projeto de jogos, né? Que a gente chama de game design. O game design é exatamente isso. Ele vai tentar construir um jogo que, ao mesmo tempo, ele seja desafiador, né? Para você pegar trabalho, não seja nem tão desafiador que o cara desista, nem tão posição porque o cara acha chato. Então a pessoa vai lá e tenta, a gente chama de flow, que é um ritmo que você vai jogando e perde a noção do tempo, entendeu? Então esse é o nosso objetivo. Você está tão se divertido ali dentro que você tá... E a diversão é algo muito pessoal. Sim. Tipo, você vai numa montanha-russa, dá medo.
mas o cara tá pagando pra ir pra montanha-russa. É verdade, né? Entendeu? Aquela diversão pra ele. Ou então você pode jogar um joguinho super bem simplesinho, que é todo cheio de coisinha bonitinha e tal, também se divertir. Então a diversão ela é muito pessoal da coisa. Tem jogos assim de terror que a pessoa tem medo, mas tá lá toda hora jogando. E a interação com outras áreas do conhecimento, isso está acontecendo no trabalho que vocês estão fazendo? Tipo, vocês trazem gente lá da psicologia, de outras áreas para colaborar? Sim. Boa. Por exemplo, a gente está desenvolvendo agora um jogo que mexe com esportes. Entendeu? Então, que ele está de virtual e tal nele. E nesse jogo, por exemplo, nós estamos trazendo gente de educação física ali para ver se realmente o nosso jogo está gastando calorias. Se ele realmente, vamos dizer assim, está fazendo exercício físico direitinho, está gastando calorias, etc. Medindo pulsação, essas coisas todinhas. Que louco, hein? Nós temos outro jogo nosso que é voltado para sustentabilidade. Nós trazemos também pessoas voltadas nessa área, biólogos, engenheiros de florestais também, para ver isso, porque a nossa ideia é realmente dar ao jogador algo que a gente chama de a descrença, quebra a descrença. Porque o que significa isso? Significa que você está jogando, o seu cérebro sabe que aquilo ali não é real, mas ele faz. É tão legal que ele faz de conta que é real, então, e você vai na mão. Ah, não, você entra no negócio. Você entra na vibe lá e não sai mais. Pô, já joguei tênis no negócio, parece que tá jogando. Exatamente, entendeu? Isso é interessante porque desmistifica aquela história de que tecnologia é só para quem gosta de matemática, só para engenheiro. Quer dizer, você está trazendo outras áreas e mostrando para elas que elas são fundamentais para que a tecnologia funcione. Isso, nós temos, por exemplo, lá acadêmicos de direito, por exemplo, lá com a gente, que ajudam a escrever os termos de uso dos jogos, a parte lá de LGPD dos jogos, entendeu? Tem tudo, ele é multidisciplinar. Então você consegue atrair todo mundo. Temos arquitetos lá dentro que ajudam a desenhar também os cenários das coisas. Louco, então tem tudo. Só. Quer dizer, você usa outras áreas, sim, né? totalmente, para fazer. Para trazer. Agora, o aluno, quando ele inicia para estudar, né? Eu imagino que é um curso básico e depois, futuramente, ele decide ir para jogos ou já... no curso básico, como é que chama? Na formação inicial. Formação né? inicial, né? Já tem envolvidos jogos? Como é que funciona? Antigamente nós tínhamos o curso de Tecnologia e Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos Digitais. Né? Aí a gente depois, esse curso foi absorvido pelo curso de Sistema de Informação da UEA. Então, é exatamente como você falar. Nos cursos da UEA de computação, você entra, faz a formação básica de engenheiro de software e no final você vai escolher, não, eu quero vir para desenvolvimento web mobile, vem para cá. Não, eu quero segurança de informação, vou para lá. Eu quero jogos, eu vou para cá. Então você pode escolher o seu destino, vamos dizer assim, de acordo com o seu gosto e no final do curso. Isso é muito interessante. Esses cursos da UEA agora de computação são bem modernos porque você pode escolher o seu futuro. Que legal, né? E quantos anos são de formação hoje, né, no curso? Os cursos de sistema de informação hoje são 4 anos, né? E o de engenharia de computação hoje são 5 anos. 5 anos. Isso. Mas o último ano, mais ou menos assim, você pode escolher a sua área que você quer ir, vamos dizer, seguir para frente com ela. Eu vou fazer uma pergunta, não bate não, tá, Dércio? Mas pode surgir aí com o pessoal. Eu ouvi dizer que tem gente que entra na tecnologia também e assim, ele corta caminho, né? Ele não vai fazer esse básico aí, ele acaba aprendendo, que tem vários cursos abertos hoje, né? E depois, sei lá, o cara ele aprende ali rapidinho e depois já passa para jogos, um exemplo, né? Existe esse profissional e ele consegue sobreviver nisso aí? Qual que é a sua opinião? Você pode ser um autodidata. Isso. Você pode ser autodidata, né? Você pode vir aprender na internet, aprender essas coisas todinhas. Mas, normalmente o que acontece muitas das vezes ali é que na universidade você aprende a engenharia por trás. Porque a gente sempre fala que... Tem a base, né? Tem a base. Até 2019 eu fiz parte da Comissão Especial de Jogos da SBC, representante aqui no Amazonas, né? Então a gente tem uma parte lá que a gente via que as empresas de jogos elas vinham, nasciam e morriam, muito rápido. Por quê? Porque muitas vezes você consegue fazer um primeiro jogo seu, você fez, porque como ele é arte, né? Você nem consegue fazer. Fez minha primeira música.
faz a segunda, faz a terceira, faz o próximo. O próximo, que como você não tem um processo para você fazer, porque que no final um estúdio de jogos tem que ser como se fosse uma espécie de fábrica de software. Tem que ter uma produção realmente da coisa, entendeu? Se você não tem um processo por trás, o próximo que você vai fazer, o próximo, vão ficando complicados, porque você não tem um processo, você vai toda vez gastar mais e a qualidade no final não vai ser a mesma, então começa a ter uma série de problemas e isso no final vai, literalmente, você não vai parar. E um exemplo legal, é que nem música, né? Essa música estourou, pode ser que a outra não faça tanto entendeu? sucesso. E nós já vimos na música, por Vai- exemplo, Sim. muita gente aparecer, fazer sucesso E e sumir. sumir de tal forma que Já nunca era, mais você escuta falar. É. E aí você vê a importância da universidade, do curso superior, para te dar essa Exatamente. capacidade de se manter, Isso. vamos dizer assim. Exatamente. Não adianta ser muito criativo só, né? Tem que ter técnica, entendeu? Tem que ter técnica por quê? Porque você vai precisar disso mais pra frente, entendeu? Porque não, você precisa repetir a coisa, repetir a experiência. E a engenharia, ela vai te dar isso, ela vai te dar aquele negócio de você, eu vou entrar com essa entrada, vou processar e no final vou ter uma saída de qualidade e vou ter sempre conseguir repetir essa coisa. Porra, que louco. E a arte, e assim, como o jogo é arte, nem sempre, apesar de você tentar fazer aquilo ser bonitinho, vai dar certo. Mas a probabilidade de você aplicar engenharia e dar certo é muito maior do que você tentar aplicar do zero. Por isso que até os jogos também tem. Você tem um que estourou, aquele Senhor das Guerras, né? Aí teve um, depois tem o 2. Aí tem um, Exatamente. que o cara ele pega aquela receita que deu certo e vai aplicando. E vai entendeu? aplicando ali, né? Parece que tu gosta de jogos, né? Cara, então, eu tava até falando pro professor que assim, eu gosto de jogo, mas eu parei de propósito. Porque quando eu começo aqui, eu não quero parar, bicho. E eu falei, não, tô perdendo meu tempo aqui, tem outras coisas pra fazer. Mas eu curto. Por isso que eu nem tentei. Nem tentei. Eu mal consigo fazer as coisas que eu tenho que fazer se eu me meter com o jogo, porque eu sei que é muito interessante. Eu sou do tempo ainda do Flight Simulator. É. Eu adorava arrebentar aquele avião na pista, para não conseguir E é muito pousar louco. com aquilo. Você tem tudo ali, todos os comandos, né? Ele voa Eu sou o certinho. tempo da Atari, tem até tatuagem. Porra, que louco essa, Lá, né? olha, tem os Atari ali. O que aconteceu com a Atari, né? Que ela decolou Foi. E morreu. A Atari foi interessante por quê? Porque na época o Norman Bushnell, né, pegou, ele montou a Atari. Japonês, né? Não, esse é o americano. Americano. A história dele é interessante que ele fez aquele jogo do Pong. O que era o jogo? Não tem aquele jogo de Pong que você roda lá? Isso. Isso. Ele montou a primeira máquina assim. Era o porque- Television, né? Ele montou a primeira. Quando ele montou, ele não foi o primeiro cara que criou o primeiro jogo eletrônico, mas ele foi o que começou o mercado de jogos. Ele montou o quê? Ele montou um Pong, pegou uma TV, colocou lá o negócio, montou bem assim, bem rústico mesmo, e colocou no bar para testar. Olha que louco. Aí quando chegou lá, uma semana depois, o cara pegou e ligou pra ele reclamando, olha, a máquina parou de funcionar, não sei o quê. Como ele foi lá ver, não é que a máquina tinha parado de funcionar, é que o depósito de moedas tava tão cheio que não cabia mais moeda. Aí pô, esse toco, pô, aqui tem futuro, aqui tem um negócio, então aumentou mais e começou daí. Por que parou a questão do videogame lá? Primeiro porque no caso da Atari, ela pegou a Warner, né? Ela fez uma oferta irrecusável para ele na época de dinheiro. Então ele comprou a Atari dele. Só que caiu na mão de gente que não entende jogo. Entendeu? E morreu. E foi... eles começaram a fazer uma coisa muito ruim lá dentro. Os programadores não se sentiam valorizados e tal. Eles começaram a sair. E também houve uma inundação geral de jogos ruins, que teve também disso. E também coincidiu no final, para ser a pá de cal, com o nascimento de computadores pessoais, né? Ah, verdade. Aí casou tudinho Não, isso daí e foi... Os consoles caíram Verdade. do mercado. Isso Você não vende mais o... Quer dizer, até vende, né? Você tem Hoje em dia. Isso recuperou depois por causa do Nintendo, quando lançou lá o Nintendinho, isso. que começou a se recuperar. Porque quando teve a Atari, simplesmente computadores pessoais acabaram com isso. Cara, eu até lembrei, né? Que você comprava os cartuchos, você assoprava que tava dando... Mau contato, né? Mas não é. Não, claro que não. É psicológico, Aquele né? é psicológico, mas funciona. Funcionava. Funcionava. Você benzia primeiro o jogo e colocava o cartucho lá. Porque, ainda mais na nossa região, com condensação de umidade, né? De água, era complicado. Pô, isso daí que é bem lembrado.
Aqui, o Amazonas, o estado ou Manaus, como é que tá? Tem uma empresa voltada para isso, para jogos, ou mesmo lá na UEA vocês desenvolvem? Como é que tá essa área? Hoje aqui em Manaus, vamos dizer assim, pelo índice da Abragames, né? Nós temos poucas empresas ainda, né? Mas a onda, vamos dizer assim, de jogos está começando, né? Vamos dizer, quando teve a pandemia, todo mundo teve se recolher em casa, né? Houve um boom, né, de uso de jogos, porque aumentou, você né, ficou em casa, ou você assistia streaming, ou você basicamente jogava. Boa. Entendeu? Então aumentou muito isso daqui. E começou de novo aqui o boom aqui de Manaus, nessa questão de crescimento, né? Aqui em Manaus a gente tem poucas, mas pela coisa da Abragames lá, é uma que dá mais, assim, estão vendo que pode ser mais crescer. Tanto é, por exemplo, que tem o Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital, SB Games 2023, vai rodar esse ano lá em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Mas em 2024 ele vai rodar aqui em Manaus. Eu consegui trazer para Manaus ele. Pra gente rodar aqui em Manaus a partir de... Vai ser setembro, por aí, ano que vem. E vai ser lá na UEA. Entendeu? Então ele vai ter, além dele, vai ter o Simpósio Brasileiro de Realidade Virtual e o Simpósio Brasileiro de Computação Gráfica também, que são 3. Então a ideia é que a gente rode que cada universidade daqui, a UEA pega o SB Games, a UFAM pegue lá o CIBGRAPH, lá com o Pio, entendeu? Com o Pio que veio aqui, né? O Pio já teve aqui com a gente. E lá no IFAM pegue lá o SVR pra gente também. Então a gente vai tentar, eu vou dividir nas 3 universidades, porque são um tripé aqui de Manaus nessa parte, né? A gente vai conseguir trazer pra cá. E a minha ideia é que seja o maior evento que já teve no SB Games. Porra, que legal, hein? E hoje isso virou um campo de trabalho, né? Nós temos hoje eventos, inclusive, que pagam muito bem para esses jogadores também, sim, né? Sim, normalmente tem um colega meu que, acho que foi ano passado, ele chegou comigo assim, mas não sei o que eu vou fazer, porque meu filho lá, ele só quer saber de jogar, gosta de Free Fire, não sei mais o que e tal. Aí eu falei pra ele, olha, se fosse 5 anos atrás, ele disse assim, tira o celular dele, não vai. Coisa de vagabundo. Hoje, pega o celular, vê se ele é bom, se ele for bom, dá uma investida nele. Olha que louco, Por né? quê? Porque ele pode ganhar daqui a um tempo, ser bom realmente e vai ganhar mais do que você, mas não é pouco, vai ganhar muito mais do que você. Não, na Coreia tem uns caras que é profissional disso. O cara vive disso. Tem aqui jogando. no Brasil. Aqui no Brasil, tem gente aqui no Brasil que ganha 400 mil por mês. Eita, Tem nossa. patrocínio. Entendeu? Então tem gente... Se eu dissesse isso pra minha mãe, eu ia tomar umas sentadas naquela época. Sério, né? Exatamente. Eu sou do tempo que começaram o surf, né? É isso. Rapaz, o dia que eu tentei falar em comprar uma prancha de surf, quase que eu Uma levo com a tapa. prancha. Porque era visto pela sociedade Exatamente. como coisa de vagabundo. Isso, exato. Tá? E o mundo mudou. Você tem hoje uma garotada muito boa. Eu vi outro dia em canal fechado aí, tem as competições, né? Tem clube de futebol que está bancando equipe de, acho que é o Free Fire, Isso. né? Então você... Porque, De jogos. De jogos, sim. Se você pegar Jogos. fora do Brasil, o cara enche estádio. Que louco, né? Enche estádio com esse negócio dali. Entendeu? Por exemplo, lá na universidade, agora nós temos uma aluna nossa, que é a Lorena, odontologia. Ela é 4 vezes campeã de jogos. Dentista. Dentista. Entendeu? A gente não sabe quem é o bom. Sim. Então ela vai lá, ela pega nosso pessoal aí pra testar nos jogos, ela faz fininha com eles. Sabe? Próximo. Ela é muito, muito boa. Ela tem uma agilidade incrível aquele negócio ali. Que legal. E isso acaba contribuindo também para o desenvolvimento desses alunos em outras disciplinas, né? Sim. Eu fui dar uma palestra agora lá em Recife sobre jogos e esportes, né? Tinha essa parte dali. E o que a gente percebeu foi o seguinte, que, vamos dizer, quando você faz esporte, você vai ter um nível, você mas chega uma determinada que você não vai mais, por mais que você se esforce, o esporte não vai render tanto quanto antes. Ah, sim. Isso. Enquanto no jogo é exatamente o contrário. Quando você
chega a uma determinada idade, é muito interessante você jogar, porque é uma maneira de você manter sempre sua mente ativa, entendeu? Então o jogo faz bem. Em algum tipo de doença, o pessoal manda o pessoal jogar Pra ativar a ficar mente. ativando a mente, Eu entendeu? ia até perguntar isso para você, se já tem algum estudo que isso auxilia no tratamento de doença, Alzheimer. Isso, a gente, lá em Recife, um professor nosso de educação física falou sobre isso, né? E uma nossa ideia é que ano que vem a gente comece a ir nesse sentido, de começar a pegar jogos que a pessoa jogar e começar a reativar a mente. Voltado para isso, exatamente, para entendeu? medicina. Ó, eu tenho uma pergunta legal, mas eu vou só prestigiar o pessoal que mandou mensagem. A Melissa, bom dia Melissa, beijo para você. Ernesto Vasconcelos, bom dia. Grande Ernesto. Miqueias Tomás, bom dia Amazon Research News. Uma curiosidade, qual a função do formado em sistemas de informação? É analista de sistemas ou engenheiro de software? Essa é uma pergunta interessante. Quando eu me formei... Ou nenhum dos dois, né? Quando eu me formei, eu me auto-intitulava analista de sistemas, porque era o nome da época. Hoje, vamos dizer, o nome... É a mesma coisa, tá, Miquel? Só que hoje o nome moderno disso é engenheiro de software, porque hoje você não analisa mais. Você analisa, projeta e faz todo um trabalho de engenharia em cima. Mas hoje, quando você se forma, você vira engenheiro de software. Mas você tem CREA com Não. o título? Não tem CREA, Não tem né? CREA, não. Isso deve ser uma briga. É livre porque... ainda. É livre ainda, entendeu? Porque teve uma época ali, que eu não sei se mudou isso, eu sou analista de sistema quando não existia ainda curso superior Isso. na área de informática. Pô, é tudo muito novo, Cara, né? Cara? pô, tu é velho. Não sou tão velho assim, não. Mas o curso, você fazia matemática na UFRJ, no Rio de Janeiro, foi a primeira. Matemática. Matemática, e no último ano você fazia processamento de dados. Isso. Tá? E aí a PUC, no Rio de Janeiro, formou um curso que era meio pós-graduação, meio graduação. Não era pós porque não exigia que você fosse formado em nada. Então não pode chamar de pós-graduação. Mas você fazia 6 meses de análise de sistemas. Era um curso livre. Era um curso livre, tá? E foi o curso que eu fiz, junto na LTD Datamec, Porra, lá que no legal, Rio, né? tá? Então eu fiz o curso de analista de sistema. Aí depois começou a história de arquiteto de software, Isso. né? Durou um tempo. Aí eu acho que o pessoal da arquitetura reclamou, porque o arquiteto é uma profissão que tem regulamentação, Sim. como é a engenharia. Por isso que eu fiz a pergunta. Lógico que eu sabia a resposta, mas é bom deixar claro, ele não tem CREA, ele não é um engenheiro. Porque o pessoal de engenharia da computação reclama. Isso. Tá? Porra, a gente, Ele sim. a gente tá aqui pagando Um curso pra ser engenheiro, aí chega o cara... na janelinha, né? E como não tinha a profissão, o pessoal fazia um curso de formação e virava analista de sistema. É porque a gente puxou muito assim a nomenclatura que os americanos usam, entendeu? Quando os americanos vão lá falar da área de computação, eles chamam a gente de engenheiro. A gente chama de engenheiro, né? E tem uma lenda que fala esse termo do arquiteto de software, né? Eu não sei se é verdade, mas a lenda é assim, que quando lá o pessoal foi entrevistar o Bill Gates, lá no Microsoft, né? Sobre a vida dele e tal, tudinho, perguntou: o que você faz ainda hoje aqui dentro da Microsoft? Você codifica ainda? Aí ele perguntou: não, eu sou arquiteto de software daqui. Aí o cara inventou uma profissão na hora. Aí passaram, não, pô, então esse negócio deve ser foda, porque se o Bill Gates aí, também quero ser esse negócio, entendeu? Eu não sei se é verdade, mas é isso aí que reza a lenda que... Não duvido. o termo. É que não deixa de ser também. Não duvido, é você uma pode dizer verdade, até né? que o Steve Jobs foi um arquiteto também, porque ele imaginou uma série de coisas, como o mouse, por exemplo. Ele viu o mouse no laboratório da Xerox, em Palo Alto, e introduziu isso no computador. Ele conseguiu enxergar isso daí, né? Loucura. A próxima é a Melissa de novo. Assunto interessante hoje. Valeu, Melissa. Mário Flávio. Excelente atividade. Bate-papo de alto nível num assunto muito interessante. Parabéns aos amigos. Legal, obrigado, Mário. Grande abraço, Brian. Pois só Vai lá. Pegando ali o gancho da Melissa. Os jogos devem ter tido uma influência muito grande no desenvolvimento dos smartphones, tá? Porque
Eu acho que a maioria hoje dessa garotada usa o smartphone como Acho que uns principal. 90%. É né? isso mesmo? Isso. Hoje, tem várias pesquisas em relação a esse assunto, né? Então, hoje o mercado de jogos mundial roda em torno de 200 bilhões de dólares. É mais dinheiro do que o cinema, é mais dinheiro do que a música. Cara, não tem, a gente É não tem muito ideia, dinheiro, né, muita cara? grana. Só de smartphone, só da parte mobile aqui, são 90 bilhões. E é que está mais crescendo. Por quê? Porque todo mundo tem um smartphone. Entendeu? Então, a grande negócio dali é fazer com que você venha para cá e jogue em cima dele. Então, hoje você tem campeonatos, um monte de campeonatos que tem, são muito em cima dele, é para você ficar jogando, e cada vez mais vai crescer. Porque, por exemplo, um smartphone desse daqui, correspondendo a um computador assim, antigo nosso, é muito. Você tem um computador. É um computador que você carrega para lá e para cá. Entendeu? Então, quanto mais você conseguir fazer jogos que entrem aqui e sejam divertidos, você alcança um público imenso. Porra, é louco isso. Então, é muito dinheiro envolvido. E aqui, a gente no Brasil, estamos começando, certo? Então, a nossa ideia é que logo isso vai se expandir. Eu tive agora no último GDC, né, que eu vi no Developers Conference lá em São Francisco, é um negócio absurdo, entendeu? A gente não tem ideia do tamanho que é isso daí, até você conseguir ver quanto é isso. Assim, acho que logo o Brasil vai entrar nessa onda todinha dali, começar isso. E antes a gente tinha um problema de que aqui era muito isolado, hoje não, tem internet. Então o que você pode fazer aqui? Tudo agora, né? O que você pode fazer aqui, você pode exportar, entendeu? Exatamente. Eu tenho um aluno meu que se formou em engenharia de computação e hoje ele trabalha aqui em Manaus, ganhando para fora, ganhando em dólar. Ganha em dólar. Não, tem agora esses caras muito profissionais Cara, assim, né, bicho? Isso é uma das coisas que eu Muito queria legal a tua isso. opinião também. Não está faltando a gente investir, né, nesse segmento? Porque eu me lembro que há uns 8, 10 anos atrás, eu fiz uma palestra, fui convidado para uma palestra no IFAM de Parintins. E eu já falava isso lá. O software, ele não respeita fronteiras. Nem o desenvolvimento de software e por conta da internet, obviamente. A gente não podia estar fazendo software em todos os lugares do Amazonas, da Amazônia, independente da localização geográfica. Não está faltando um investimento, sei lá, dos recursos da lei de informática, do próprio governo, para desenvolver isso e gerar uma qualificação acima da média para essa garotada que curte os jogos e que pode ter a condição de desenvolver? E a UEA já faz isso. Hoje a gente está conseguindo já fazer uma coisa desse tipo. Por exemplo, a gente, usando a lei de informática, nós conseguimos fazer, por exemplo, Interfé. Né? Interfé, não com jogos também, mas nós temos lá, conseguimos montar um polo de desenvolvimento lá dentro, pequenininho, dentro da universidade, dentro da UEA lá dentro, né? Porque a UEA ela tem, vamos dizer, quase todos os municípios aqui. Então, lá em Interfé, nós conseguimos montar um núcleo disso. Em Parintins, nós temos lá um projeto, o projeto Ocara, que tem um curso de design lá dentro já, porque legal. Parintins respira arte, né? Então nada melhor do que o design vamos dizer assim, ele consegue absorver esse pessoal todo. E a nossa ideia é, onde tiver o Capda, né, a gente conseguir realmente levar para essa cidade ali. Então a gente está mirando agora Tabatinga para poder fechar o eixo daqui, Parintins, Manaus, Tefé e aqui do Tabatinga, para a gente consegue levar algumas coisas lá. Onde tiver Capda, a gente consegue mais facilmente levar algum projeto de informática para lá. A gente está conseguindo interiorizar, sim, essa é a nossa ideia total. Porque a gente conseguir fazer com que o pessoal, por exemplo, de Tefé, permaneça na cidade, enriqueça a cidade, entendeu? Sem ter que se mudar, seria ótimo, é fantástico pra gente fazer isso daí. Eu imagino assim, os desenvolvimentos Parintins. Parintins parece que batizaram ali com as bênçãos da arte, né? É uma cidade que respira isso. Pô, por que eu não tenho um jogo ali da Batalha dos Bois? Que o Brasil inteiro já conhece, muita gente no interior. Quer dizer, existe um mercado de 200 bilhões e nós estamos de fora. Isso. Tá?
Como é que está isso, essa visão da UEA com relação a isso? Vocês estão incentivando startups, já tem startup aqui sendo lançada com base nesse trabalho que vocês estão fazendo no Ludus também? A gente vai começar a partir do segundo semestre em relação a isso. Agora, nesse momento agora, a UEA, ela tem a InUEA, que é a nossa incubadora, entendeu? Ela está bem avançada nisso, né? E a nossa ideia é que a partir do próximo semestre, a partir de setembro, a gente comece já nessa linha de empreendedorismo, né? De tentar montar startups nesse sentido, de montar estúdios, de que consiga, baseado no jogo, mas numa infraestrutura, avançar para frente com essas coisas. Pô, que legal. Eu via o tempo todo você dizendo que o Brasil está começando, não é isso? Ou seja, tem área pra caramba ainda, tem né? muita coisa. Não é que tá, por exemplo, nos jogos você vê hoje, imagino até com a inteligência artificial, o negócio vai turbinar agora, né? Deve ser uma coisa de louco. Ou seja, tem muito campo ainda para esse pessoal aí que está se formando, quer dizer... Tem bastante. E tem aluno nosso... Não está acabando, não. Não está, não. Está começando. A gente sempre fala... De vez em quando vai algumas mães, alguns pais lá comigo, né? Não, professor, será que isso aqui meu filho tem futuro nessa área, não sei o quê? Olha, seu filho escolheu uma área, essa área de computação, uma área muito promissora, que hoje nós temos mais emprego, mais coisa do que pessoas. Vaga do que... Exatamente, entendeu? E também uma área muito promissora na área de empreendedorismo. Então, seu filho praticamente escolheu uma área que, se ele for direitinho, ele não vai ficar sem dinheiro quando se formar. Não tem. Muito difícil acontecer isso. Nós já tivemos algumas experiências interessantes, né? Eu me lembro quando foi lançado um site, que era um site que eu não sei hoje se tem aplicativo, que é o Second Life. Empresas que foram criadas para desenvolver ambientes comerciais dentro do Second Life. Isso. Desenhar uma loja, por exemplo, se eu não me engano, a Nike lançava produtos primeiro no Second Life, no ambiente virtual. Eu lembro disso daí, né, tá? cara? Antes Second de Life. lançar o produto. Porque é muito mais barato, eu vou construir um tênis, desenvolver e tal, botar no mercado e ele não vende. Você já testava antes. Você testava antes. Que louco. Tá? Então, olha aí a possibilidade para empresas. Hoje nós temos o metaverso, vamos dizer, que é a versão mais anabolizada do que isso foi antes, né? Hoje, com a melhoria muito boa da internet, dos equipamentos, tudinho isso, a gente consegue agora ter o metaverso. O metaverso é como se fosse essa versão anabolizada do Second Life, que você vai usar os óculos especiais, você vai poder entrar nele, você tem empresas lá dentro que você compra espaço, entendeu? Para trabalhar ali. A gente também estamos investindo nessa área, né? Que a gente vai estar começando a ver para fazer lá, o pessoal pediu uma coisa da gente, então estamos montando coisa nessa área também já ali, porque a gente vê que é uma vamos dizer assim, que é a redenção dessa área de realidade virtual, realidade aumentada. Eu dei aula disso muito tempo, durante 2014 a 2018, dessas duas áreas aí. A gente parou em 2018 mais ou menos porque a gente não via... Assim, todo mundo, não avançou. Não tinha eu tenho uma pergunta boa para isso daí. Só deixa eu ter uma pergunta aqui. O Kowalski fala de tudo. Um abraço daqui do Japão. Existe algum programa que liga os estudantes de tecnologia com as universidades daqui da Ásia? Você sabe de alguma coisa assim, professor? Tem aluno nosso que se eu não me engano, aqui o pessoal não sei se tem embaixada, consulado aqui de Manaus. Consulado. Né? Isso, toda vez faz uma espécie de lista e pedir alunos para ir para a universidade lá. Para lá. Japão mesmo. Eu posso também complementar, porque eu atuei lá na área de acordos internacionais da UFAM. Existe, sim, um contato muito bom com o pessoal do consulado aqui, só que o que acontece? A gente precisa de financiamento para esses alunos irem para lá. Nós temos uma restrição, duas restrições, basicamente. Uma é a financeira, tá? Porque nós temos que custear esse aluno lá. Algumas instituições japonesas fazem isso, tá? Só que aí esbarra no seguinte problema, que é o segundo impedimento, a língua. Então, não adianta o cara ir para lá sem ter pelo menos o inglês. Mas o inglês estudar, se ele vai vira, precisar sim, do japonês. Sim.
Os caras Tá? vão mandar bala. Então, tem um programa muito interessante, que é até numa escola, eu não recordo o nome, ali em frente ao FAM, que já está promovendo a língua japonesa dentro da escola. É bilíngue lá. É bilíngue ela. Ah, eu sei, Djalma, eu sei. Djalma. É Djalma Batista? Eu não me lembro. É Djalma. É uma escola estadual. Estadual. Isso aí. Tá? Isso é fundamental. Esse é um programa excelente que precisa ser expandido. A gente tem que... Não adianta você querer entrar no mercado como esse de jogos de 200 bilhões sem ter uma qualificação adequada desses alunos. Ele tem que ir para lá para aproveitar. Senão ele vai fazer turismo. Ele vai ficar lá perdidão, Tá? né? A gente precisa estabelecer maiores contatos. A gente não pode limitar isso a 30, 40, 50 alunos. Sim. Tá? A gente tem que fazer o que a China fez. Ela pegava 200 e mandava para fazer mestrado e doutorado nos Estados Unidos. Que louco, né? Nós precisamos disso. Precisamos, Kowalski, né? Precisamos ampliar esses contatos. Tá? E eu diria mais, não é só quando ele chega no ensino superior. A gente tem que começar como essa escola, ali no ensino médio. Botar ele para Que é o pra lá. futuro. Né? Isso. Já é o presente, na verdade. Sim, sem dúvida. Eu fui no evento de computação gráfica, o CIBGRAPH, em Vancouver, né, Canadá. Lá é uma cidade feita para o pessoal... Uma cidade acadêmica, praticamente. Então, praticamente existia uma espécie de... Não é turismo, uma vinda de chineses para lá. Então, aparece, bora fazer um concurso de teses agora aqui. Primeiro colocado, um chinês. Segundo colocado, um chinês. Eles são roda, outro chinês. Eles fizeram isso. E num determinado momento, eu imagino que a Coreia também fez lá atrás. Você acha que a Ásia hoje está na ponta, ou os Estados Unidos? Ou tá meio que parado isso daí? Não tem... São um tipo diferente de jogos, no caso de jogos especificamente, né? Mas hoje o pessoal da Ásia estão muito mais, vamos dizer assim, muito mais empenhados em conseguir essas qualificações. E também a gente vê muita gente, entendeu? Lá nos Estados Unidos, assim, nessa universidade de ponta, tem muito asiático lá, muito boa, assim, fora de série mesmo, brilhantes, que estão ali para aprender e depois voltar para as suas coisas para espalhar o conhecimento. Essa é outra história, né? É ir e voltar. Porque não adianta você mandar e o sujeito ficar por lá. Não, tá bom aqui. Nós tivemos experiências, na época que eu estava na FAPEAN, nós chegamos a fazer algumas pesquisas que a maioria do pessoal, tipo 60%, 70% do pessoal que saía para fazer doutorado, não voltava para o Amazonas. Tá? Eram custeados pelos recursos do governo, mas você não tem mecanismo na lei que te permita exigir esse retorno. Sim. Tá? E eu acho que nem tem que ter. Não é a discussão. Não é uma aqui. Cuba que, vou te dar o curso, você tem que voltar. Não é isso que a gente tem que Aqui discutir. tem que ser atrativo o suficiente para eles quererem ficar. Exatamente. Né? Eles têm que fazer as escolhas que eu fiz. Sair do Rio de Janeiro e preferi ficar aqui, porque eu achei que a qualidade de vida que eu teria aqui seria melhor do que estar escapando lá de tiro perdido. Né? Tá mudando isso? Você acha que tá... A gente tá melhorando, ainda tá meio lento, mas hoje está muito mais atrativo ficar aqui do que era antes. Não é? Muito mais. Muito mais. Antes era complicado, não chegava nem verdura aqui. Não que eu goste, mas... tinha quinta-feira, chegava o voo da Varig e tinha fila para comprar alface. Nossa. Tá? Mudou muito. Melhorou muito. Mudou muito. Mas nós temos que criar um ambiente que, como distrito industrial, gere recursos aqui. Isso. Nós deveríamos ser aqui os principais desenvolvedores de software para os produtos que estão aqui na Zona Franca. Estão aí no polo industrial. Eles estão tentando montar, a famosa tripla hélice, né? O governo fornecendo, vamos dizer, as leis, tudo que for necessário para as empresas ficarem aqui dentro, as empresas fornecendo o dinheiro, a necessidade, tudinho, e a academia aqui fornecendo a mão de obra, fornecendo pesquisa, fornecendo ciência. Quando os três trabalham em conjunto, a gente consegue montar um polo. E esse polo atrai as pessoas a permanecer nele. Exato. Assim funciona. Legal. Então, esses investimentos... Poxa, você pega aí, quais são os principais produtos que se fazem no polo industrial de Manaus? Todos eles têm uma coisa em comum, que é software. Sim. Todos eles. Tá? Muitos desses softwares são desenvolvidos aqui nos institutos de pesquisa que estão aqui. A gente tem que ampliar mais. Em vez de só fazer para cá, a gente tem que botar isso para o mundo. Exportar.
de certa forma, não, é engraçado. O software ele está em tudo, mas ao mesmo tempo não é muito divulgado, né? Que nem nós estamos conversando coisa aqui que eu estou descobrindo agora. Eu falo, pô, é mesmo, cara? Como é que é, né? Você aperta o botãozinho da tua máquina de lavar, tem um programa ali Tudo. para cada botão daquele. Exato. Tá? O cara não tem ideia. Não, porque isso é o que a gente chama lá de ubiquidade da informática, né? É você não perceber que ela está ali. Exato. Tá? É uma coisa ubíqua. E isso é legal. Porque se todo mundo fosse ficar preocupado quando eu mexer nesse botão, o que vai acontecer com os bits e bytes lá dentro, cara, ninguém fazia nada. Tá? Você pode falar. Você vai perceber que isso é uma coisa que está falando da Bíblia que é interessante, que antigamente era tudo mecânico, depois passou tudo a ser elétrico. E agora tudo vai estar ligado à internet. Sim. Daqui a pouco, além de estar ligado à internet, tudo vai estar ligado à inteligência artificial. Que você vai ter assistente que vai ajudar você a fazer as coisas. Então isso vai cada vez, sua ubiquidade cada vez vai crescendo. Tudo é software. Voltando ao assunto do metaverso, né? Eu acompanhei quando o Mark lá do Facebook lançou, até mudou o nome agora para Meta. E eu fiquei assim, porra, agora vai acontecer alguma coisa, só que o que você falou, parece que não decolou. Ou é impressão minha? O que aconteceu? Em 2018, vamos dizer assim, o pessoal percebeu que... Como é que funcionava antes? Você tinha aqueles óculos grandões, um trambolhão desse tamanho. Você tinha que ligar ele ao notebook poderosíssimo para poder rodar. Tinha isso, né? Isso. Então, as pessoas... Internet devia ser... Tinha internet, tudo isso, essas coisas. Aí o que acontecia? Era uma solução à procura de um problema, de algo que para aquilo fosse útil. Ah, tá. E o pessoal não encontrou na época, entendeu? Por mais que o pessoal usasse, por exemplo, usasse evento especial para fazer reunião e tal, ou usar realidade aumentada para fazer um negócio de revista, para aparecer aqui na revista assim. Isso... Tipo assim, o cara ele olhava e falava, beleza, tipo, ok, mas... Exatamente, depois tipo assim, quem é que vai querer pagar 10 mil reais para fazer uma reunião online com um óculos? Com óculos. É que nem lançaram agora, foi a Apple, né? Lançou um óculos. Lançou um óculos agora, mas o dela, já tá com idade mista. Você consegue pegar esse estúdio aqui, acrescentar coisas a ele, com aquele óculos já, e também ligar a realidade virtual. Ele já é uma outra proposta mais avançada que estão tentando fazer. Porque agora, não sei se você reparou nele, ele não tem fio. 30 conto, tá bom pra você? Ele não tem fio. Ele não tendo fio, entendeu? Você consegue pegar. Se movimentar. Na hora que você conseguir miniaturizar aquele negócio para ficar do tamanho do teu óculos, por exemplo, aí sim que você vai ver as pessoas querendo usar. Porque na hora que eu colocar meu óculos aqui, eu vou chegar aqui, olhar pro Décio, já vou ver qual é o LinkedIn dele, eu vou ver tudinho, tal. Eu vou chegar aqui e ver uma empresa patrocinando, já posso ver aqui no supermercado. Eu coloco meu óculos e já vou indicando os melhores caminhos, com os menores preços, eu vou escolher isso, aquilo, outro, já ponho na coisa. Que legal. Isso vai ser legal, Décio, para quando a gente andar de moto, né? Vai aparecer um mapa, vai aparecer, sei lá, você pode perguntar. Idiota parado lá na frente, entrar na cara dele. Ou o cara avisar atrás também, né? Sim, sem dúvida. Isso, aquela realidade aumentada, vocês viram aquele filme dos Vingadores, onde aparece aquele Jarvis? Ah, sim. Isso, aquilo ali a gente chama de hologramas, né? Isso. Aqueles hologramas, quer dizer, quando tiver realmente esses óculos ali, você vai conseguir ver esses hologramas realmente montados de maneira muito mais... Hoje muito mais natural, vamos dizer assim, do que é hoje. Hoje você tem que ter um trambolhão ainda. É sem fio, mas não é trambolho. Mas avançou. E a ideia toda com essa questão do metaverso é que isso avance, né? Aí que no caso nosso é a nossa linha lá pela UEA. Eu, pessoalmente, eu não acredito que a pessoa vai gastar um dinheirão para pegar o óculos e fazer reunião. Se eu posso fazer o Meet, só para meter um bonequinho meu, um avatar lá dentro com o bonequinho. Isso na minha cabeça não tem sentido. Isso. Mas eu acho que a pessoa vai gastar aquele um óculos mais caro se eu conseguir promover, criar um mundo onde a pessoa possa jogar lá dentro, ficar gastando esse tempo lá dentro. E nossa visão é que, a minha visão especificamente é que o metaverso vai avançar para esse lado de jogo. Não pra coisa ali. E desse jogo... E depois do jogo vai surgir... coisas mais práticas. É o caminho, né? Isso. E não o contrário. Você imagina uma sala de cirurgia, um cirurgião utilizando o óculos. Que louco, hein? Isso. Isso é uma parte interessante. Em que ele possa consultar, ou por exemplo, visualizar uma cirurgia
similar que foi realizada no Japão, na Coreia, nos Estados O Unidos. cara, ele não precisa se deslocar, né? Ele Exatamente. consegue fazer. Por exemplo, acho que uns anos atrás, o pessoal, isso se chama gêmeo digital, isso daí, tu falaste agora. Gêmea digital. Isso aí. O que ele fez? Eles tinham para essa gêmea, tinha uma gêmea siamesa, eles tinham que fazer uma operação. E era muito arriscada. O que eles fizeram? Eles pegaram essas gêmeas digitais, essas gêmeas, reproduziram ela dentro do computador, pegaram os melhores cirurgiões para treinar a operação de executar. Olha que legal. Aí aconteceu, eles perceberam que a maneira que eles iam fazer, no final ia dar errado. Aí mudaram a operação dela todinha para uma operação que agora funcionou. Aí depois fizeram essa operação no mundo real e funcionou, ela tão salva. Como é que chama? Até foi com o Rufus que a gente tava falando, que Foi. faz Gêmeo uma digital. fábrica para ter... Exatamente. Isso é o termo gêmeo digital. Você pega algo do mundo real e copia ele para o mundo virtual para você trabalhar com ele lá Fazer dentro. as modificações. Aí você pega, por exemplo, aplicações práticas. Essa, da cirurgia. Uma nave espacial como o Apollo 13, que teve um problema lá, que tinham que resolver. Você com essa tecnologia, Já fazia você resolve ali, né? aqui. Que até Você no não filme ia os correr caras o risco. fizeram a maquete. Exatamente, exatamente. Né? Exatamente. Essa maquete pode ser toda virtual. Aquilo lá foi físico. Hoje a gente faz isso virtualmente. Você precisa de gente muito bem qualificada para trabalhar com isso. Isso. E é exatamente o que um programa como a UEA tem e a UFAM também tem dentro do ICOMP, né? E as engenharias precisam entrar dentro dessa nova área, porque isso é uma nova área. E a gente não estava preparado para isso, porque eu costumo dizer que os nossos cursos, já falei isso aqui outras vezes, eles levam um tempo para poder ser modificados. É a legislação. Você não tem como pegar, isso aí é legal, vamos botar uma disciplina com isso. Não tem como a gente fazer isso de uma maneira rápida e eficiente, porque temos que obedecer às diretrizes curriculares, porque nós somos avaliados, os cursos são avaliados de acordo com um parâmetro estabelecido. A gente não tem essa flexibilidade toda. Aí o que a gente faz? As disciplinas de tópicos avançados, é onde a gente consegue fazer isso, mas você não pode fazer isso com 10 disciplinas. Tá? E isso limita um pouco. Por isso que a gente precisa desses projetos Exatamente. financiados. Exatamente. Por exemplo, no nosso laboratório, por exemplo, quando a gente vai pegar uma empresa, a gente fala, pessoal, olha, normalmente, se você for contratar um instituto, o instituto vai fazer em X. A gente faz em 2X. Por quê? Porque nós pegamos alunos que não conhecem a coisa, colocamos eles aqui no meio e ao longo do projeto eles vão aprendendo tudinho e no final eles vão estar qualificados e prontos. Isso é vamos dizer, a gente vê a questão dessa parte dos projetos também como uma política pública de melhoria da nossa mão de obra. Os alunos quando saem do nosso laboratório lá, aquela questão nossa de eu preciso de experiência para ter primeiro emprego e primeiro emprego para ter experiência, e já sai feliz. Ele já sai apto, direitinho, né? Exatamente. Esse projeto dão esse complemento a mais porque são muito mais flexíveis, né, para trabalhar. Ele vai entrar, talvez ele pegue um cargo de analista, mas ele não é qualquer um, ele vai estar... Exatamente, ele já vai sair aprendendo. Ele não é mais um iniciante. Isso. Porque Ele já entra produzindo. Exatamente, porque ele vai para lá, aprender tecnologias novas, todinho que o pessoal está usando. Tipo assim, olha, se na empresa X usa o sistema lá de gerenciamento de projetos nós usamos o mesmo. Entende? Tudo que as empresas de mais modernas usam, nosso laboratório tem as mesmas coisas. E a gente vai sempre em cima desses projetos mais inovadores, para que eles, no final eles saiam lá de dentro já bem qualificados e prontos para serem ou criar sua própria startup ou trabalharem nessas empresas multinacionais. Tem alunos meus que chegam assim, professor, olha, eu queria lhe falar uma notícia boa para o senhor, porque eu acabei de ser contratado pelo Google. Entendeu? Ou, não, professor, eu fui para a Microsoft aqui. Entendeu? Então, essa é a nossa coisa. Eu acho que todo professor ele se orgulha muito dos alunos deles, formados, conseguir completar esse ciclo todinho. Isso me dá muito orgulho pra gente. Cara, mudou muito, porque a gente tá um pouquinho veinho, né? Você fala... Fale por você. Fale por você. Mas antigamente você falava assim, não, vou me formar em quê, né? Eu era médico, dentista. Hoje você tem essa área que ela é um leque. Cara, ferrado, assim, né? E não acaba, né, bicho? eu canso de ver reportagens aí mostrando
que a maioria das profissões que vão existir daqui a 10, 15 anos não existem ainda. Tá? Nós vamos ter... Quem é que tem de especialista em inteligência artificial? E olha que desde 2008, grupos importantes no mundo, reuniões importantes, já falam em inteligência artificial. Não, eu li foi semana passada. Advogado, a inteligência artificial vai acabar. Não sei como ainda, porque você precisa ainda do cara, mas parece que vai acabar. O maior escritório de advocacia do Brasil trabalha já com inteligência artificial. Olha que não tem advogado lá. A minha filha vai se formar agora em Direito, agora em agosto. Eu já falei para ela, assim que você se formar, tá aqui uma pós para você fazer e na área de dados de inteligência artificial, porque daqui para frente os advogados que não souberem isso vão ficar para trás. Entendeu? Por quê? Ela vai substituir totalmente você? Não. Mas toda essa parte braçal que você faz hoje, sim, ela vai substituir tudo isso negócio. Tudinho. Que legal. Né? Ela vai ajudando, você tem que usar ela como uma ferramenta de trabalho seu. Entendeu? E não adianta você tentar lutar contra, eu não faço isso, tipo aquele pessoal, aquele ludista, né, que antes quebravam as empresas, não, para querer parar o futuro não vai parar. Você tem que pegar, se adaptar desde agora a essa mudança que está vindo, porque ela vai vir, você tem que pegar, se preparar, estar junto com ela, entendeu? Porque vai mudar, tudo está mudando. Você sabe, eu lembrei de uma história que eu li, uma reportagem que eu li, e já vou fazer uma pergunta do laboratório. A reportagem dizia o seguinte: um chinês, ele desenvolveu, usando óculos, né, para ver a namorada dele. Aí aquela coisa de distância, namorando à distância, ele não tinha contato físico. O que ele fez? Ele fez uma boca de silicone em que ligava, quando ela também tinha um acessório assim, quando ela ligava, ele sentia o beijo dela, né? Eu vi isso. Você viu isso daí, né? Isso daí é famoso, foi uma das primeiras experiências usando esse tipo de mecanismo. E dá para fazer, cara. Então, mas a minha pergunta do laboratório é o seguinte: no laboratório, por exemplo, voltado para o metaverso, vocês ficam bolando coisas, pensando, a gente precisa criar um negócio, e fica surgindo várias ideias, como é que foi? Tem isso? Isso é um processo, né? Então, assim, normalmente a gente imagina que a criatividade, você nasce com ela. Isso, em parte isso é verdade, você nasce. Mas você pode fazer técnicas que você melhora a sua criatividade, com técnica. Sim. Então você vai, a gente ensina você a treinar a sua criatividade, tem trabalha, isso tem lá. Assim, todinho. Então legal. A gente normal tem uma parte que a gente chama de concepção e ideação, onde a gente concebe a ideia do jogo. Aí tendo a ideia do jogo, você vai projetar o jogo, que é game design. Entendeu? Aí, depois projetado, aí sim vai entrar naquela parte de análise de sistemas, tal, todas aquelas fases que tem na computação, mas tem isso todo antes. Porque o importante do jogo, não importa se ele seja educacional, se ele seja sério, ele tem que, de alguma maneira, divertir. Porque essa diversão ela vai causar um engajamento em você. Porque senão você, por exemplo, eu já vi jogos que o pessoal colocou como educacional, que a pessoa passou o quê? 6 meses a 1 ano para desenvolver, e depois disso, a criança jogou 5 minutinhos, enjoou e já foi. Foi embora. Foi embora, não tem graça. Entendeu? Se você não criar esse engajamento, esquece. Isso. A gente pegou agora com uma professora nossa, tinha aluno de mestrado, né? Que ela pegou, eu peguei um aluno meu de TCC, a gente desenvolveu um jogo para ele usar nas aulas, junto com esse aluno dali, aplicou o pessoal, a garota toda ajeitando. Mas era assim. Olha, ela foi ensinar, se não me engano, era sobre anticorpos. Aí o que a gente fez? A gente fez que você era o vírus. E tinha que invadir. Entendeu? Lá. Olha. Então a gente mudou a coisa aí pra você. Só que quando você invadia lá, aparecia o nome das células de anticorpo que tinha, entendeu? Aparecia o nome lá do glóbulos brancos. Então a pessoa já, vamos dizer assim, praticamente por tabela, aprendia tudinho, todos os nomes, tudo, e como funcionava, entendeu? Acabou a decoreba. Exatamente, essa é a ideia. Que louco, né? Porque você não pode mais colocar. Porque a geração de agora não aprende como a gente aprendeu. Isso é um fato daí. Por mais que a gente tente forçar, o meu tempo era assim, a nova geração não aprende assim. Forçar dessa maneira não consegue mais. Não vai. Você é professor já há um tempo já, né? Já. Você acha que essa mudou muito da geração Totalmente. de 10, Totalmente. 20 anos atrás para agora? A minha, quando eu estudei no Colégio Militar, de Manaus, dali,
A gente tinha, na minha visão, ótimas coisas, tal, tudinho. Hoje, a gente tem uma interação com a gente. Até eles mudaram, entendeu? Mudaram também. Então tá muito legal lá dentro. E a maneira de a gente ensinar, vamos dizer assim... Mudou também. Eu sou da geração X. Quando a gente foi ensinar a primeira vez os millennials, né? Que é a geração Y lá, era de uma maneira. Agora já é outra maneira que é a geração Z. E até virou outra maneira que a geração Alpha, se não me engano agora. Cada um aprende de uma maneira diferente. E isso você acha por causa da tecnologia? Sim. Sim, e também vai mudando, né, o ambiente que A eles moda, estão. Moda, essas coisas todinhas ali, vamos pegar. Mas basicamente eu acho que foi a internet. Foi. Né? Hoje o pessoal está acostumado a muita coisa rápida ali. Hoje a gente praticamente tem que perguntar assim, quem lê um livro completo? Assim, é muito difícil a pessoa fazer isso daí. Então, isso atende... tem muito esforço para ler livro porque demora mais, né? Demora mais contemplativo. Hoje o cara quer ver TikTok, quer ver Instagram. Não, você pergunta pros caras hoje, Barça, eles nem sabem Nem sabe o que é, Mirador. Mirador. O quê? Pô, tinha que ter uma estante boa para aguentar o peso. Tem uma pergunta vai. aqui. Edmilson Silva Queiroz, bom dia Rádio Cavoque, a melhor rádio top do Brasil, top, muita informação para seus ouvintes. Edmilson Itacoatiara, só curtindo muito bom. Taquatiara, a galera vai para lá amanhã, tem um encontro de motociclista lá, verdade, vai todo mundo né? para lá. E Eu vamos não de vou moto. não, porque a minha não gosta de buraco. Eu lembro que você... Marcilene, bom dia Marcilene, um grande abraço para você. Você sabe que a gente já tá chegando uma hora, então vamos voltando aí já para as considerações. Pô, mas esse assunto é louco, hein, de jogo. Cara, olha, eu acho que os jogos, e já há muito tempo eu acho isso, eu já escrevi, tem algumas reportagens que eu publiquei em alguns jornais aqui, falando sobre as possibilidades que o desenvolvimento de software tem, e eu já apontava lá os jogos. Quando eu estava numa outra universidade aqui, de Manaus, como coordenador lá de sistema de informação, eu tentei fazer uma pós-graduação em desenvolvimento de jogos. Só que a gente não tinha profissionais aqui na cidade. Olha isso. A gente não tinha. Nós estamos falando aí de 2005, 2006. Aí nós fizemos uma parceria com a PUC do Rio de Janeiro, que a gente ia ter que trazer os professores da PUC para cá. Então ficou um pouquinho caro, tá? Um pouquinho caro, R$600 a mensalidade de uma pós-graduação, que não era nada impossível, porque eu já enxergava esse mercado como um mercado extremamente promissor, tá? E a gente não tinha as ferramentas que tem hoje de desenvolvimento. Imagina você usa o Unity lá, né? A gente não tinha softwares dessa qualidade que tem hoje e principalmente free. Você tinha que pagar para verdade, tinha isso também, cara. Era caro. Montar um laboratório de desenvolvimento há uns 10, 15 anos atrás era muito caro, tá? E hoje a gente já tem uma capacidade de gerar mão de obra muito maior. Pô, estamos Um garoto voando desse hoje, que né? quer desenvolver, cara, eu não entrei lá na UEA, não tive essa chance ainda. Baixa um Unity, pega tutorial na internet, tá tudo lá, cara. Louco, né? Você tem no YouTube, vai levar mais tempo? Vai. Você não vai ter essa estruturação? Verdade, mas dá para começar a dar os primeiros passos. Sim. Tá? Você até Esse é o recado. Você até dizendo, vou aproveitar e fazer mais uma pergunta. O profissional, ele é bem remunerado? Muito bem remunerado. Essa parte de jogos ali, aqui no Brasil ainda é raro, entendeu? Então, os estúdios pagam muito bem para esse pessoal que vai entrar. E por quê? Porque ele consegue vir fazer coisas que outros não estão fazendo ainda. Que legal, né? Entendeu? Então, tá florescendo isso, entendeu? Agora nós tivemos aquela aprovação, aquela aí do Gustavo. Esqueci o nome dele, Luiz Gustavo? E o Gustavo, entendeu? Pegou lá. E que ela vai dar incentivo para o audiovisual, e o jogo é considerado audiovisual, entendeu? Também, então, ou seja, você vai ter futuramente incentivos para desenvolver isso. E estamos começando, né? Estamos começando e vai ter muita vaga. Quando você vai para os eventos fora do Brasil, você vê isso daí, praticamente nesses eventos, o pessoal monta stand para contratar as pessoas, e a maioria, quando for contratar, contrata de outros estúdios já. Porque já é uma briga por mão de obra fora.
Olha É aqui só. que a gente ainda está começando a coisa todinha. E eu tenho orgulho de dizer aqui que a gente aqui não tem tanta coisa aqui no Amazonas, em Manaus, de estudo de jogos, mas todos eles que tem aqui dentro tem sempre o DNA da UEA neles. Alguém da UEA tá lá trabalhando junto com eles. Que legal. Agora, o jovem ou quem quiser conhecer lá o teu laboratório, visitar você, pode? É possível? Não, pode sim. Nós estamos abertos lá para todo mundo conhecer. De vez em quando vão caravanas de escolas lá com a gente, olhar para conhecer. Para saber, né? A gente teve a última agora com o pessoal do IFAM lá em Figueiredo, nos conhecendo ali para ver. Legal, que 10. Então, porque para mostrar realmente que na UEA se faz tecnologia de ponta, a gente consegue, e a ideia nossa é atrair, e quanto mais gente for para conhecer, pra gente melhor. E alguém queira falar com você, contato Instagram, você Nós tem? temos, Você isso. pode falar. O produção, dá tempo de você escrever aí quando o professor falar aqui, aí a gente vai já falando os finais. Qual que é, professor? Tá pegar direitinho o nome aqui, Tá bom? porque toda vez o pessoal fala que eu erro o nome, né? que às vezes eu esqueço, né? Acaba terminando, eu falei, pô... A gente não esquece, né? rapaz. Isso daí Agora não é que é esqueço muito mais. processamento. Muita que a coisa, gente fico emocionado. Isso, ludus.lab. Ludus.lab. Isso é no Instagram. Aí Boa. pega mandar pra lá que a gente tá sempre... Ludus, L-U-D-U-S, Isso. ludus.lab, Isso. Maravilha. no Instagram. Considerações, professor. E aí? Qual o recado que deixa aí para esse pessoal aí que vai entrar na tecnologia? Principalmente para os pais e para a mãe. Invista nos seus filhos, né? A gente teve lá uma mãe com a gente, né? Que o filho dela já estava toda no Roblox. Aí quando a gente foi ver, o menino já era um programador. Ó, que louco. Ele já era um programador. Até falei para ela, daqui a um tempo mande vir para cá trabalhar com a gente que ele tem muito futuro. E essa profissão de programador, essa profissão de desenvolvedor de software, de engenheiro de software, ela tem muito futuro pela frente. Então vale a pena que você invista agora, se você perceber que seu filho gosta disso, comece a investir nele, porque daqui a um tempo ele vai estar ganhando muito, muito dinheiro. Tá? Boa. E ele já gosta disso, já está inteirado, né? E aquele negócio, ele vai trabalhar naquilo que ele gosta, entendeu? Uma coisa que ele gosta, que isso é muito importante pra gente hoje. A qualidade de vida hoje, você trabalha no que gosta, avança muito. Boa, legal. Porra, professor, obrigado. Não, agradeço a você. No meu aqui. assunto... Eu segurei umas 20 perguntas aqui, senão não para. A gente depois traz depois do Né? Josimar para trazer aqui até alguns exemplos de software. Eu acho que seria E interessante. eu convido você para visitar a gente lá. Ô, eu Ah, vou Tá lá. lá na Boa, UEA, vamos entendeu? sim, Para conhecer vamos sim. direitinho lá dentro. Desde que eu saí da Royal, eu não voltei mais na Ash, tem que ir lá E fazer até um uma passeio. boa, né? A gente faz uns takes assim, isso. dá uma passada aqui, né? Para finalizar, eu gostaria de deixar até um recado aqui para o pessoal lá do Japão que está assistindo a gente. A gente precisa ampliar esses programas, trazer mais investimentos, porque esse é um exemplo do que a gente pode fazer tendo recursos. Esse laboratório só foi possível por conta da lei de informática, tá? Por conta dos benefícios que a gente tem na região, e vale muito a pena investir nessa garotada. Primeiro que quando você tem um laboratório como o Ludus e como que a gente está montando lá de Indústria 4.0 na UFAM, você evita que esse aluno evada, ele não vai embora, porque ele vai ver a possibilidade de um mundo para a vida dele, tá? Porque ele vai ficar ali ainda trabalhando 40, 50 anos da vida dele naquilo que ele gosta, e ele vai ter a oportunidade de escolher o que vai fazer. Então isso é fundamental para que a gente dê uma qualidade de vida melhor para a Amazônia. Tá? Porque quando você gera recursos aqui, você evita a pressão sobre a floresta. Isso já está mais do que provado. Tá? Ninguém vai derrubar a árvore se ele tiver o que fazer para gerar recursos para a família dele, principalmente. E nem vai abandonar isso daqui. A gente não quer que o Amazônia abandone a região. A gente tem que dar a condição dele ficar aqui, ganhar dinheiro aqui, investir aqui para a gente manter um desenvolvimento sustentável da nossa região. Justo. Esse eu acho que é o recado que fica. Parceiros são muito bem-vindos. É isso aí. Obrigado, professor Décio. Professor, muito, muito, muito obrigado. Foi
maravilhoso e espero... Vamos ver, né? Esperar vamos, mais um vamos. tempinho, vamos chamar de novo Vamos para de novo. fazer essas 20 perguntas aqui, que senão não acabam. Tá ok? Pessoal, você que acompanhou a gente até agora na Rádio e TV Web Cavoc, aqui no programa Amazon Research News, muito obrigado. Semana que vem tem mais. Já tem o outro convidado. Já tá na agulha. Já tá na agulha. É isso aí. Então, muito obrigado e um grande abraço. Não se esqueçam de curtir o canal, ativar o sininho e dar um like aí. Dar um like e mandar pros amigos aí para assistir se gostou do assunto. Para mostrar que aqui o Amazonas não é fraco, não. É isso aí. Um grande abraço. Valeu.